Ela estava ali de uniforme, tremendo na frente de 200 milionários, quando ele mandou ela tocar piano só para humilhar. Ninguém esperava o que aconteceu depois. Clara Martinez estava de joelhos no chão de mármore da sala principal, passando o pano de limpeza nas pernas do piano de cauda alemão quando ouviu os passos firmes de Ricardo Del Monte descendo a escadaria curva. 3 anos trabalhando naquela mansão tinham ensinado ela a identificar cada humor do patrão só pelo som dos sapatos no piso. Hoje, na véspera da festa mais importante do ano, ele caminhava com aquela pressa nervosa que sempre aparecia quando grandes negócios estavam em jogo. Ela fingiu não perceber quando ele parou na entrada do salão, observando ela trabalhar. Ricardo tinha essa mania de ficar parado, analisando, como se estivesse avaliando uma propriedade que não sabia se valia o investimento. Clara continuou limpando, concentrada em fazer o trabalho perfeitamente, como sempre fazia. Não podia se dar ao luxo de falhar em nada. Clara! A voz dele cortou o silêncio matinal como uma lâmina, seca, autoritária, sem espaço para questionamentos. Ela se levantou devagar, limpando as mãos no avental antes de se virar. Ricardo estava parado em frente às janelas enormes que davam vista para os jardins da propriedade, onde funcionários da empresa de eventos já começavam a montar as estruturas para a festa da noite seguinte. As mãos dele estavam cruzadas nas costas, a postura ereta que ele mantinha sempre que queria demonstrar autoridade. Sim, Sr. Del Monte. Amanhã à noite teremos 200 convidados aqui. Os homens mais influentes do país estarão nesta sala. Ele se virou lentamente e Clara percebeu algo diferente no olhar dele. Um brilho estranho, quase cruel, que ela não conseguia decifrar. São pessoas importantes, investidores, empresários, políticos. Gente que pode fazer ou destruir carreiras com uma simples palavra. Clara assentiu, sem entender aonde ele queria chegar. Em 3 anos trabalhando na casa, ela tinha visto dezenas de festas como essa. Sempre ficava nos bastidores, servindo drinks, recolhendo pratos, invisível como uma sombra. Era assim que gostava. Invisível, era seguro. Preciso impressionar essas pessoas. Mostrar que não sou apenas um empresário bem-sucedido, mas um homem refinado, culto. Ricardo começou a andar em círculos lentos ao redor dela. Alguém que aprecia as artes finas. O estômago de Clara começou a se contrair. Ela conhecia aquele tom. Conhecia aquela forma dele falar quando estava armando alguma coisa. 3 anos tinham sido suficientes para aprender a ler os sinais. Você sabe tocar piano. Não era uma pergunta. Era uma afirmação fria que fez o sangue de Clara gelar nas veias. Ela hesitou por uma fração de segundo. Durante 3 anos, tinha sido extremamente cuidadosa para nunca dar indícios da sua formação musical. Nunca chegou perto do piano quando ele estava por perto, nunca demonstrou conhecimento sobre música clássica. Nunca deixou escapar nada que pudesse revelar seu passado. Um pouco, Sr. Del Monte. A mentira saiu baixa, quase inaudível. Ricardo sorriu, mas foi um sorriso sem calor, sem humanidade. Não minta para mim, Clara. Eu sei exatamente quem você é. Sei de onde você veio. Sei o que você perdeu. O mundo de Clara pareceu inclinar. Ela sentiu as pernas ficarem fracas, o coração disparar. Como ele sabia? Como ele podia saber de coisas que ela nunca tinha contado para ninguém? Amanhã, durante o jantar, você vai tocar para meus convidados. Ricardo parou na frente dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro do perfume caro que ele usava. Vai usar seu uniforme de empregada, é claro. Quero que todos vejam como eu tenho bom gosto até na escolha dos meus funcionários. Clara abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. As palavras ficaram presas na garganta, misturadas com anos de humilhação silenciosa. Não há discussão possível. Ricardo levantou a mão, cortando qualquer tentativa de resposta. Você vai tocar Chopin, Bach, alguma coisa que essas pessoas reconheçam e apreciem. E vai tocar bem, Clara. Muito bem. Porque se não tocar, pode procurar outro emprego na segunda-feira de manhã. O ultimato pairou no ar como uma ameaça física. Clara sabia que ele não estava blefando. Ricardo Del Monte nunca blefava, e ela não tinha para onde ir. Não tinha família, não tinha economias suficientes para recomeçar em outro lugar, não tinha mais as conexões que um dia tivera no mundo da música. Entendido, senhor. Ótimo.
Ricardo sorriu novamente, mas dessa vez havia satisfação na expressão. E Clara, quero que você entenda bem uma coisa. Você não é uma artista aqui. Você é minha empregada. Uma empregada que por acaso sabe tocar piano. Não se esqueça disso nem por um segundo. Ele saiu da sala, deixando Clara sozinha com o piano que ela limpava todos os dias, mas nunca tocava. Ela se aproximou do instrumento e passou os dedos pelas teclas sem pressionar nenhuma. O piano estava sempre perfeitamente afinado, cuidado por um técnico que vinha uma vez por mês, mas ninguém nunca o tocava. Era apenas uma peça decorativa cara, como tudo mais naquela casa. O restante do dia passou como um borrão. Clara executou suas tarefas no piloto automático, limpando, organizando, supervisionando os preparativos para a festa. Mas sua mente estava em outro lugar, lembrando de um tempo em que pianos não eram obstáculos para contornar durante a limpeza, mas extensões da sua própria alma. Ela lembrou das tardes no Conservatório Real de Londres, quando suas mãos voavam pelas teclas com a confiança de quem nasceu para aquilo. Lembrou dos aplausos, dos professores que diziam que ela tinha um futuro brilhante pela frente. Lembrou dos pais orgulhosos na plateia, da mãe chorando de emoção sempre que ela se apresentava. E lembrou do acidente, do telefonema que mudou tudo, da volta apressada para o Brasil, do funeral duplo, do dinheiro que acabou, dos sonhos que morreram junto com eles. Às 6 da tarde, Clara subiu para seu pequeno quarto no último andar da mansão. Era um espaço simples, funcional, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dava vista para os fundos da propriedade. Ela se sentou na beirada da cama e ficou olhando para o uniforme preto e branco pendurado no armário. Amanhã ela teria que vestir aquele uniforme e se humilhar na frente de 200 pessoas. Teria que tocar música que um dia amou como entretenimento para milionários entediados. Teria que ser o espetáculo exótico de Ricardo Del Monte. Mas talvez, só talvez, ela conseguisse tocar de verdade novamente. Mesmo que fosse por poucos minutos. Mesmo que fosse em circunstâncias humilhantes. Suas mãos sentiam falta das teclas há tanto tempo que até mesmo aquilo parecia melhor que nada. Na manhã seguinte, a mansão fervilhava de atividade. Floristas, garçons, técnicos de som, decoradores, todos correndo de um lado para outro preparando a festa da noite. Clara ajudou na supervisão, conferindo cada detalhe, garantindo que tudo estivesse perfeito. Ricardo aparecia de vez em quando para dar instruções, mas não mencionou mais o piano. Não precisava. A ameaça já tinha sido feita. Às 4 da tarde, Clara subiu para se arrumar. Tomou um banho longo, tentando relaxar os músculos tensos. Penteou o cabelo em um coque simples e discreto. Vestiu o uniforme preto e branco que detestava, mas que sabia que a fazia parecer exatamente o que Ricardo queria. Uma empregada. Quando desceu para o salão às 7 da noite, a festa já estava começando. Os primeiros convidados chegavam em carros importados, entregues aos manobristas na entrada. Homens de smoking e mulheres de vestidos de gala atravessavam o hall principal em direção ao salão, onde garçons ofereciam champanhe e aperitivos gourmet. Clara se manteve nas sombras, como sempre fazia durante as festas. Ela conhecia aquela rotina de cor. Circular discretamente entre os convidados, oferecer drinks, recolher taças vazias, ser útil sem ser notada. Mas hoje era diferente. Hoje ela sabia que em algum momento seria arrastada para o centro das atenções. Os convidados eram exatamente o tipo de pessoas que Ricardo queria impressionar. Empresários poderosos, investidores internacionais, políticos influentes. Gente acostumada a ter tudo o que queriam, quando queriam. Gente que via pessoas como Clara como parte da decoração. Clara observou as conversas, os sorrisos calculados, os apertos de mão que selavam negócios de milhões. Era um mundo que ela conhecia de longe. Um mundo onde ela um dia tinha transitado como artista convidada, não como serviçal. O jantar foi servido às 9. 5 pratos elaborados, vinhos caros, conversas sobre investimentos e oportunidades de negócios. Clara ajudou a servir, mantendo o rosto neutro enquanto ouvia fragmentos de conversas sobre dinheiro, poder e influência. Foi depois da sobremesa que Ricardo se levantou
e bateu uma colher na taça de cristal. O som ecoou pelo salão, fazendo todas as conversas cessarem gradualmente. Meus caros amigos, Ricardo começou, a voz projetada para alcançar todos os cantos do salão. Espero que tenham apreciado o jantar. Agora tenho uma surpresa especial para vocês. Clara sentiu o estômago se apertar. Era a hora. Uma das minhas funcionárias nos brindará com um pouco de música clássica. Como sabem, sempre apreciei as artes finas. E acredito que uma boa música é essencial para uma noite perfeita. Ricardo fez um gesto na direção de Clara, e ela sentiu 200 pares de olhos se voltarem para ela simultaneamente. O silêncio que se fez foi absoluto, carregado de curiosidade e expectativa. Clara, venha aqui. As pernas de Clara tremeram quando ela começou a caminhar entre as mesas. Cada passo parecia ecoar como um trovão no salão silencioso. Ela ouvia sussurros, comentários baixos, risinhas abafadas. Algumas mulheres trocavam olhares de desdém. Alguns homens faziam observações sobre a diversão que Ricardo tinha preparado. Que interessante, Ricardo, disse uma das convidadas. Uma mulher loira de meia-idade com um colar de pérolas que provavelmente custava mais que o salário anual de Clara. Uma empregada pianista. Que criativo. Onde você a encontrou? Perguntou outro convidado rindo. Numa escola de música para domésticas? Os comentários continuaram, cada um mais humilhante que o anterior. Clara manteve o rosto impassível, mas por dentro se sentia despedaçada. Cada palavra era como uma facada na sua dignidade. Ela chegou ao piano e suas mãos tremeram quando abriu a tampa. O instrumento estava magnificamente afinado, como sempre. Era um Steinway importado, uma obra de arte que valia mais que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira. Clara se sentou no banco estofado e por um momento ficou paralisada. Suas mãos pairavam sobre as teclas, tremendo visivelmente. Ela podia sentir todos os olhos cravados nela. Podia ouvir as risadinhas contidas, os sussurros maldosos. Ricardo estava parado ao lado do piano, os braços cruzados, um sorriso de satisfação no rosto. Ele tinha conseguido exatamente o que queria: transformar ela no espetáculo da noite, na curiosidade exótica para entreter seus convidados ricos. Algum problema, querida? Perguntou uma das mulheres, o tom carregado de falsa preocupação. Nervosismo de palco? Mais risos, mais humilhação. Clara fechou os olhos e respirou fundo. Por um momento, tentou se transportar para outro lugar, outro tempo. Lembrou do pai ensinando ela a não tocar apenas com as mãos, mas com o coração. Lembrou da mãe dizendo que música verdadeira vem da alma, não da técnica. Quando abriu os olhos, algo tinha mudado. As mãos pararam de tremer. Os ombros se endireitaram. Ela posicionou os dedos sobre as teclas e, por um instante que pareceu durar uma eternidade, o salão ficou em completo silêncio. Então, Clara começou a tocar. As primeiras notas do nocturno em Mi bemol maior de Chopin saíram do piano como gotas de cristal líquido, cada som perfeitamente articulado, cada frase musical construída com uma precisão que fez até mesmo os mais céticos pararem de sussurrar. Não era apenas a execução correta das notas, era algo muito mais profundo. Era Clara Martinez, a menina prodígio que estudou no Conservatório Real de Londres, finalmente voltando para casa. O som que saía do piano não era o que ninguém esperava. As conversas cessaram uma por uma, como velas sendo apagadas pelo vento. Primeiro foi a mesa mais próxima, onde um grupo de empresários parou no meio de uma discussão sobre investimentos em petróleo. Depois, a mesa do fundo, onde as esposas dos milionários interromperam os comentários sobre os vestidos umas das outras. Em questão de segundos, 200 pessoas estavam em silêncio absoluto, hipnotizadas pela música que fluía das mãos de uma empregada doméstica. Clara não estava mais no salão da mansão Del Monte. Ela estava de volta ao Conservatório Real de Londres aos 19 anos, quando o mundo inteiro parecia possível e a música era sua linguagem nativa. Seus dedos dançavam pelas teclas com uma facilidade que fazia parecer que o piano era uma extensão do seu próprio corpo. Cada nota carregava anos de estudo, de sacrifício, de amor por uma arte que ela tinha sido forçada a abandonar. Ricardo,
que estava ao lado do piano com o sorriso presunçoso no rosto, começou a sentir uma inquietação crescente. Aquilo não estava saindo como ele planejara. A ideia era que Clara tocasse uma musiquinha simples, algo que arrancasse alguns elogios condescendentes dos convidados e mostrasse como ele era refinado por ter uma empregada talentosa. Mas o que estava acontecendo era completamente diferente. Margaret Sinclair, crítica musical do jornal mais influente da cidade, levantou-se devagar da mesa onde estava sentada e começou a caminhar na direção do piano. Era uma mulher de 70 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante, que tinha assistido aos melhores pianistas do mundo ao longo de 5 décadas de carreira. E o que ela estava ouvindo a deixava sem palavras. Outros convidados fizeram o mesmo, atraídos por uma força magnética que eles não conseguiam explicar. Um círculo foi se formando ao redor de Clara, pessoas se aproximando como se estivessem presenciando algo sagrado. O som de saltos no mármore parou completamente. Até os garçons tinham largado as bandejas para escutar. Clara passou do noturno para o balade número 1 em sol menor, também de Chopin, sem nem perceber a mudança. Sua memória muscular tinha assumido o controle, e ela estava tocando as peças que conhecia de cor desde os 15 anos. Mas não era apenas execução técnica. Ela estava contando uma história com cada acorde, cada pausa, cada crescendo. Era a história da sua própria perda, da sua queda, da sua resistência silenciosa durante 3 anos de humilhação. Meu Deus, sussurrou uma das mulheres, os olhos marejados. Ela estava segurando uma taça de champanhe que nem lembrava mais que tinha na mão. Ela é extraordinária. Thomas Crawford, um dos investidores mais poderosos do país, conhecido por sua frieza nos negócios e por nunca demonstrar emoção em público, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não fazia a menor ideia de por que estava chorando. Só sabia que aquela música estava mexendo com algo muito profundo dentro dele, algo que ele tinha esquecido que existia desde a infância. Ricardo sentiu o suor frio começar a escorrer pela testa. Ele olhou ao redor e viu algo que nunca tinha visto antes naquelas festas. Emoção genuína. Pessoas que passavam a vida inteira comprando e vendendo, acumulando riqueza e poder, estavam paradas ali como crianças, completamente absorvidas pela música de Clara. A esposa do ministro da Fazenda, uma mulher conhecida por sua arrogância e frieza social, se aproximou mais do piano com os olhos fixos nas mãos de Clara. Ela própria tinha estudado piano quando criança, antes que a vida a levasse para outros caminhos, e reconhecia a maestria quando via. Onde ela aprendeu a tocar assim? Sussurrou para o marido, mas ele estava tão absorto na música que nem ouviu a pergunta. Clara terminou o balade e, sem pausa, começou a tocar algo diferente. Não era Chopin, nem Bach, nem nenhum dos clássicos que Ricardo tinha mencionado. Era uma composição própria, algo que ela tinha escrito anos atrás, mas nunca tinha coragem de tocar para ninguém. Era uma peça sobre perda e renascimento, sobre encontrar beleza na dor, sobre manter a dignidade mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra você. A música subia e descia como ondas do mar, ora suave como uma carícia, ora intensa como uma tempestade. Clara tinha fechado os olhos novamente e estava completamente perdida na sua própria criação. Suas mãos se moviam com uma fluidez que hipnotizava quem observava. Cada movimento preciso, mas ao mesmo tempo cheio de paixão. Pare. A voz de Ricardo cortou o ar como um chicote, mas ninguém se moveu, nem mesmo Clara. Ela continuou tocando como se não tivesse ouvido nada, perdida na sua própria música. Eu disse para parar! Ricardo gritou mais alto, o rosto vermelho de raiva e constrangimento. Algumas pessoas se viraram para olhar para ele com desaprovação clara, como se ele tivesse acabado de cometer uma blasfêmia. Margaret Sinclair se aproximou de Ricardo, os olhos brilhando com uma intensidade que ele nunca tinha visto em uma mulher de 70 anos. Ela tinha uma reputação temível no meio musical, conhecida por destruir carreiras com uma crítica negativa ou elevar artistas desconhecidos ao estrelato com uma única resenha. Você não interrompe um talento desses, jovem. A voz dela era baixa, mas firme, carregada de décadas de autoridade no mundo da música clássica. Essa moça é um gênio.
Onde você a encontrou? Ricardo abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Ele não sabia o que responder porque a verdade era complicada demais para explicar naquele momento, e qualquer mentira soaria ridícula diante do óbvio talento de Clara. Ela trabalha para mim. Foi tudo o que conseguiu dizer. Trabalha como o quê? Margaret perguntou, mas antes que Ricardo pudesse responder, ela balançou a cabeça. Não importa. O que importa é que ela precisa estar num palco, não numa casa particular. Clara chegou ao clímax da sua composição, as mãos voando pelas teclas com uma paixão que fez até mesmo os garçons pararem de servir para escutar. A música crescia em intensidade, cada acorde mais poderoso que o anterior, construindo para um final que prometia ser devastador emocionalmente. Dr. Fernando Oliveira, um dos cardiologistas mais respeitados do país, se viu pensando em sua filha, que tinha morrido jovem, e em como ela adorava música. Sua esposa, ao lado dele, chorava abertamente, lembrando da mesma criança perdida. Eles não se falavam sobre a filha há anos. A dor era grande demais, mas de alguma forma, a música de Clara estava trazendo de volta não apenas a tristeza, mas também as memórias felizes. Um jovem empresário de tecnologia, conhecido por sua racionalidade extrema e por tomar todas as decisões baseadas em dados, se surpreendeu completamente emocionado. Ele estava acostumado a analisar tudo friamente, mas não conseguia explicar racionalmente por que aquela música o afetava tanto. Quando Clara tocou a última nota da sua composição, o silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo do que o anterior. Era o tipo de silêncio que só acontece depois de algo transcendente. Quando as pessoas precisam de um momento para voltar à realidade, para processar o que acabaram de experimentar. Então alguém começou a bater palmas. Foi Margaret Sinclair, batendo palmas devagar, mas com uma intensidade que fez todos os outros seguirem o exemplo. Em segundos, o salão inteiro explodiu em aplausos. Não eram palmas educadas de evento social. Eram palmas genuínas, emocionadas, o tipo de ovação que se dá para artistas de verdade. Clara finalmente levantou os olhos do piano e foi como se ela estivesse acordando de um sonho. Ela viu todas aquelas pessoas batendo palmas para ela, viu lágrimas nos rostos, viu admiração onde antes havia desprezo. E quando seus olhos encontraram os de Ricardo, ela viu algo que nunca tinha visto antes. Medo puro. Ele tinha perdido o controle da situação completamente. O que deveria ter sido uma pequena humilhação orquestrada tinha se transformado em algo muito maior. Clara não era mais a empregada tímida que ele podia manipular à vontade. Naquele momento, ela era uma artista, e todos na sala sabiam disso. Margaret Sinclair foi a primeira a se aproximar de Clara, que ainda estava sentada no banco do piano, atordoada com o que tinha acabado de acontecer. A crítica musical tinha lágrimas nos olhos, algo que pouquíssimas pessoas tinham visto ao longo da sua carreira. Querida, preciso falar com você urgentemente. Isso que você acabou de fazer, isso não é talento comum. Onde você estudou? Com quem? Como é possível que você esteja aqui trabalhando como... Ela parou, percebendo a delicadeza da situação. Clara olhou para Ricardo, procurando permissão para responder, mas ele estava pálido, claramente em choque com o rumo que os eventos tinham tomado. Ela decidiu falar por conta própria pela primeira vez em 3 anos. Conservatório Real de Londres, senhora. Um murmúrio percorreu a multidão como uma onda. O Conservatório Real era uma das instituições musicais mais prestigiosas do mundo. Não era lugar para amadores ou diletantes. Era o lugar onde os melhores músicos do planeta aperfeiçoavam sua arte. E por que está trabalhando como... Margaret parou novamente, mas desta vez foi interrompida por outros convidados que se aproximavam. É uma longa história, Clara respondeu baixinho, mas sua voz foi ouvida por várias pessoas. Thomas Crawford, ainda com os olhos vermelhos de emoção, se aproximou e estendeu a mão para Clara. Senhorita, isso que você acabou de fazer foi a coisa mais linda que já ouvi na minha vida. E eu já ouvi Yo-Yo Ma tocar ao vivo. Ricardo finalmente recuperou a voz, mas quando falou, saiu como um grito desesperado. Chega! A apresentação acabou! Todo mundo de volta às suas mesas. Mas ninguém se moveu. Pelo contrário,
Mais pessoas se aproximaram de Clara, querendo cumprimentá-la, querendo saber mais sobre ela. O círculo ao redor do piano crescia a cada segundo, e Ricardo percebeu que tinha cometido o maior erro da sua vida. Em vez de humilhar Clara, ele tinha dado a ela uma plataforma para mostrar ao mundo quem ela realmente era. E agora não havia como voltar atrás. A música dela tinha tocado corações que não se emocionavam há décadas. Tinha despertado algo em pessoas que viviam vidas mecânicas, focadas apenas em lucro e status. E Ricardo Del Monte, que queria apenas impressionar seus convidados com uma exibição de poder sobre uma empregada talentosa, acabara de descobrir que tinha libertado um gênio. A festa continuou, mas tinha mudado completamente de atmosfera. Os convidados não conseguiam parar de falar sobre Clara. Pequenos grupos se formavam pelos cantos do salão, e ela era o único assunto. As conversas sobre negócios e investimentos tinham sido completamente esquecidas. Todo mundo queria saber mais sobre a empregada que tocava como um anjo. Margaret Sinclair tinha conseguido alguns minutos a sós com Clara em um canto mais reservado do salão e estava fazendo perguntas diretas que deixavam a jovem cada vez mais desconfortável. A crítica musical tinha tirado um pequeno caderno da bolsa e tomava notas enquanto conversava. "Quantos anos você tinha quando entrou no conservatório?" Margaret perguntou, segurando uma taça de vinho que nem tinha tocado. 15. Ganhei uma bolsa integral. Clara falava baixo, sempre de olho em Ricardo, que circulava pelo salão tentando desesperadamente reconquistar a atenção dos convidados para outros assuntos. "E saiu quando?" "Aos 21. Não terminei o curso." Margaret franziu a testa, claramente surpresa. "Por quê? Com um talento desses, você deveria estar tocando nos melhores palcos da Europa. Deveria ter uma carreira internacional." Clara desviou o olhar, observando os convidados que ainda se aproximavam do piano, tocando as teclas com reverência, como se o instrumento tivesse se tornado sagrado, depois da apresentação dela. "Aconteceram algumas coisas na minha família. Tive que voltar para o Brasil. Não era mentira, mas também não era a história toda. A verdade era muito mais dolorosa e complicada do que ela tinha coragem de contar para uma estranha, mesmo que essa estranha fosse uma das críticas musicais mais respeitadas do país." Do outro lado do salão, Ricardo estava tendo uma conversa cada vez mais tensa com alguns dos seus principais investidores. Eles queriam saber por que ele nunca tinha mencionado que tinha uma pianista de nível internacional trabalhando na casa dele como empregada doméstica. E as perguntas estavam ficando cada vez mais diretas e constrangedoras. "É um pouco estranho, não acha, Ricardo?" disse Thomas Crawford, dono de uma das maiores construtoras da cidade. O mesmo homem que tinha chorado durante a apresentação de Clara. "A moça claramente tem formação superior em uma das melhores escolas de música do mundo. Como ela acabou limpando sua casa?" Ricardo forçou um sorriso, mas estava claramente nervoso. "Ela precisava de trabalho. Eu precisava de uma funcionária de confiança. Foi uma situação que beneficiou os dois. Mas você sabia do talento dela?" insistiu outro investidor, um homem mais jovem que comandava um fundo de investimentos internacional. Ricardo hesitou por um segundo demais antes de responder. "Eu suspeitava que ela soubesse tocar." A resposta não convenceu ninguém. Os homens trocaram olhares que Ricardo conhecia bem dos anos de negócios. Eram olhares de desconfiança, de questionamento. No mundo corporativo, quando as pessoas começavam a questionar sua integridade e suas motivações, as coisas podiam desandar muito rapidamente. "Suspeitar é uma coisa", disse Crawford, cruzando os braços. "Mas o que acabamos de ver não é trabalho de amadora. Aquela moça tem técnica de concertista internacional. E você a mantém como empregada doméstica?" Enquanto isso, Clara estava sendo apresentada para mais pessoas do que conseguia memorizar. Empresários, médicos, advogados, diplomatas, todos queriam cumprimentá-la, todos queriam saber mais sobre sua história. Ela se sentia exposta, vulnerável, como se estivesse de pé no meio de um palco, sem saber qual papel deveria interpretar. Dr. Roberto Mendes, um produtor musical que tinha trabalhado com alguns dos artistas mais famosos do país, se aproximou de Clara com os olhos brilhando de interesse profissional. "Clara, você precisa voltar a tocar profissionalmente", ele disse sem rodeios.
Eu posso apresentar você para algumas pessoas importantes. Gravadoras, promotores de concertos, maestros de orquestras sinfônicas. Eu não sei se seria possível, Clara respondeu, olhando nervosamente na direção de Ricardo. Por que não seria possível? Você é livre, não é? Não está presa a nenhum contrato exclusivo de trabalho. Clara não sabia como explicar que sua situação era muito mais complicada do que parecia. Que ela não tinha dinheiro para sair do emprego, não tinha onde morar, não tinha mais a confiança que um dia teve no seu próprio talento. 3 anos de humilhação diária tinham deixado marcas profundas na sua autoestima. A esposa do ministro da Fazenda, ainda emocionada com a apresentação, se juntou à conversa. Querida, o que você acabou de fazer ali foi arte pura. Eu estudei piano por 10 anos quando era jovem e nunca, jamais consegui tocar com 1/10 da sua sensibilidade. Foi lindo demais, acrescentou outra mulher. Fazia anos que eu não me emocionava tanto com música. Você me lembrou de por que eu costumava amar concertos clássicos. As pessoas continuavam se aproximando, formando uma pequena multidão ao redor de Clara. Ela ouvia elogios, perguntas, ofertas de ajuda, mas tudo parecia surreal demais para ser verdade. Durante 3 anos, ela tinha sido tratada como invisível, como alguém sem valor, e agora, de repente, era o centro das atenções de algumas das pessoas mais influentes do país. Margaret Sinclair observava tudo com interesse profissional. Como crítica musical experiente, ela sabia reconhecer não apenas talento técnico, mas também a história por trás de um artista. E havia algo na forma como Clara tocava. Uma profundidade emocional que só vinha de quem tinha sofrido muito. Clara, Margaret disse, interrompendo as outras conversas. Você mencionou que não terminou o curso no conservatório. Posso perguntar o que aconteceu? Clara hesitou, olhando ao redor do círculo de rostos expectantes. Eram pessoas que ela não conhecia, que minutos antes a viam como parte da mobília, mas que agora pendiam de cada palavra sua. Meus pais morreram, ela disse simplesmente, em um acidente de carro. Eu tive que voltar para o Brasil para resolver questões legais e acabei ficando sem recursos para continuar os estudos. Um silêncio respeitoso se fez no grupo. Várias pessoas baixaram os olhos, claramente comovidas com a revelação. E desde então você está trabalhando aqui? Perguntou o Dr. Mendes. Há 3 anos. 3 anos sem tocar profissionalmente? A voz de Margaret carregava uma indignação mal contida. Isso é um crime contra a arte. Do outro lado do salão, Ricardo estava perdendo completamente o controle da situação. Mais pessoas se aproximavam dele com perguntas sobre Clara, e ele não tinha respostas satisfatórias. Pior ainda, algumas pessoas estavam começando a olhar para ele com desaprovação evidente. A esposa de um dos senadores presentes se aproximou dele com uma expressão severa. Ricardo, espero que você esteja pagando adequadamente para essa moça. O talento dela vale muito mais do que um salário de empregada doméstica. Claro, claro, Ricardo respondeu rapidamente. Mas a mentira era óbvia para todos. A festa continuou até quase meia-noite, mas Margaret Sinclair foi uma das últimas a sair. Antes de ir embora, ela se aproximou de Clara, que estava ajudando a recolher taças vazias, voltando automaticamente ao seu papel de empregada. Pare com isso, Margaret disse pegando a bandeja das mãos de Clara. Você não é uma empregada, não depois do que vi hoje à noite. Ela tirou um cartão de visita da bolsa e entregou para Clara. Me ligue amanhã. Preciso escrever uma matéria sobre você, e tenho alguns contatos que podem interessar muito. Margaret olhou diretamente nos olhos de Clara, com a intensidade de quem estava acostumada a descobrir grandes talentos. Seja lá o que aconteceu na sua vida que fez você parar de tocar. Não pode continuar assim. Você tem um dom que não pode ser desperdiçado. É quase uma obrigação moral com o mundo. Quando o último convidado saiu, Ricardo trancou a porta da entrada e se virou para Clara. A expressão no rosto dele era de uma fúria contida, que ela nunca tinha visto antes. Era a fúria de um homem que tinha perdido o controle de uma situação que ele mesmo havia criado. No meu escritório, agora. Clara subiu as escadas atrás dele, o coração batendo acelerado. Ela sabia que estava em apuros, mas não conseguia se arrepender do que tinha feito. Tocar novamente,
mesmo que por apenas alguns minutos, tinha despertado algo dentro dela que estava adormecido há anos. Tinha sido como respirar depois de ficar muito tempo debaixo d'água. Ricardo fechou a porta do escritório com força e se posicionou atrás da mesa de mogno maciço, as mãos apoiadas na superfície polida. Ele estava claramente lutando para controlar a raiva, e Clara podia ver uma veia pulsando na testa dele. Você me fez passar vergonha hoje à noite. Senhor Del Monte, eu só fiz o que o senhor pediu. Toquei piano para seus convidados. Não me venha com essa. Ricardo começou a andar de um lado para o outro atrás da mesa. Você sabe muito bem que não era isso que eu queria. Eu queria que você tocasse uma musiquinha simples, arrancasse alguns elogios educados e pronto. Não queria que você virasse o centro das atenções. Clara permaneceu em silêncio, as mãos cruzadas na frente do corpo. Ela sabia que qualquer coisa que dissesse só ia piorar a situação. E agora todo mundo vai sair por aí falando que eu tenho uma pianista mundial trabalhando como faxineira na minha casa. Vão achar que eu sou algum tipo de explorador, que me aproveito de pessoas em situação vulnerável. Mas não é isso que o senhor faz? A pergunta saiu da boca de Clara antes que ela pudesse se controlar. Ricardo parou de andar e a encarou com uma expressão de choque e fúria. O que você disse? Clara respirou fundo. Já tinha chegado até ali. Não ia voltar atrás agora. 3 anos de humilhação silenciosa tinham criado uma coragem que ela não sabia que possuía. O senhor me contratou sabendo que eu tinha formação musical. Me paga menos do que pagaria para qualquer outra empregada doméstica com a minha experiência. Me trata como se eu fosse inferior, como se fosse uma propriedade sua. E hoje me usou como entretenimento para impressionar seus amigos. Se isso não é exploração, eu não sei o que é. O silêncio que se seguiu foi tenso como uma corda de piano prestes a se romper. Ricardo estava claramente lutando para controlar a raiva, e Clara estava se perguntando se não tinha acabado de assinar sua própria demissão. Você está sendo ingrata, Ricardo disse finalmente, a voz baixa e perigosa. Eu te dei um emprego quando ninguém mais daria. Te dei um teto, comida, estabilidade. E assim que tem uma oportunidade, me apunhala pelas costas. Eu nunca quis apunhalar ninguém pelas costas. Eu só queria tocar piano. E agora vai poder tocar o quanto quiser, porque está despedida. Mesmo esperando por essa possibilidade, ouvir as palavras foi como levar um soco no estômago. Clara sentiu o mundo desabar novamente. Exatamente como tinha acontecido 3 anos atrás, quando tudo desmoronou. Tem até segunda-feira para arranjar outro lugar para ficar. E nem pense em usar meu nome como referência. Clara assentiu, incapaz de falar. Ela se virou para sair do escritório, mas parou quando ouviu a voz de Ricardo mais uma vez. Clara. Ela se virou. Você pode ter talento, mas talento não paga as contas. Vai descobrir isso da pior forma possível. Ela saiu do escritório e subiu para seu quarto, as pernas tremendo. Sentou na cama pequena e estreita e ficou olhando para as próprias mãos. As mesmas mãos que há poucas horas tinham arrancado lágrimas de 200 pessoas, agora tremiam de medo e incerteza. Mas pela primeira vez em 3 anos, Clara não se sentia completamente perdida. Margaret Sinclair tinha razão. Ela tinha um dom. E talvez fosse hora de parar de ter medo de usá-lo, mesmo que isso significasse enfrentar um futuro incerto. O cartão de Margaret estava sobre a mesinha de cabeceira. Clara o pegou e leu o nome impresso. Margaret Sinclair. Crítica musical. Jornal Nacional das Artes. Amanhã ela ligaria. Amanhã ela daria o primeiro passo para recuperar a vida que tinha perdido 3 anos atrás. 6 meses depois, Clara estava nos bastidores do Teatro Municipal, ajustando o vestido de concerto preto que Margaret Sinclair tinha insistido em comprar para ela. Suas mãos não tremiam mais. Depois de 24 semanas de ensaios intensivos com a Orquestra Municipal, audições em outras cidades e apresentações em eventos menores, ela se sentia em casa novamente no mundo da música. 10 minutos para entrar em cena, anunciou Sofia, uma das técnicas do teatro que tinha se tornado amiga de Clara durante os preparativos. Clara respirou fundo e olhou no espelho do camarim. A mulher que a encarava de volta era completamente diferente daquela que limpava a mansão dos Del Monte. Havia luz nos seus olhos, confiança na postura, propósito em cada movimento. Mas mais que isso, havia paz.
Uma paz que ela não sentia desde antes da morte dos pais. Os últimos 6 meses tinham sido uma montanha-russa emocional. Depois de aceitar a audição na orquestra municipal e conseguir a vaga como primeira pianista, outras oportunidades começaram a aparecer como dominós caindo. Convites para tocar em festivais de música clássica, propostas de gravação, ofertas para se apresentar em outras cidades. Margaret Sinclair tinha cumprido sua palavra. A matéria que ela escreveu sobre Clara, intitulada O Gênio Escondido, como uma empregada doméstica se revelou a maior pianista da sua geração, tinha sido republicada em jornais de todo o país. O telefone de Clara não parava de tocar. Uma batida suave na porta a tirou dos pensamentos. Era Margaret, elegante em um vestido azul marinho, segurando um buquê de rosas brancas. Como está se sentindo? Ela perguntou, entregando as flores. Pronta, Clara respondeu. E ela realmente se sentia assim. Mais pronta do que jamais me senti. A plateia está lotada, Margaret disse com um sorriso. Críticos de 5 jornais diferentes. O ministro da Cultura está aqui. E tem algumas surpresas para você. Que surpresas? Margaret sorriu misteriosamente. Você vai ver. Mas posso adiantar uma coisa. Sua tia Helena chegou de São Paulo esta manhã. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Helena era irmã da sua mãe, a única família que lhe restava. Elas tinham perdido contato após a tragédia, quando Clara estava tão perdida na própria dor que havia se afastado de todos que poderiam lembrá-la do que tinha perdido. Como você, eu a procurei. Achei que você precisava de família aqui hoje. E ela estava louca para te ver novamente. Elas caminharam juntas pelos corredores até as coxias. Clara podia ouvir o murmúrio do público do outro lado da cortina. Podia sentir a energia elétrica que sempre precedia um grande concerto. Mas desta vez era diferente. Desta vez ela não estava tocando porque alguém a obrigou, ou porque precisava impressionar ninguém. Estava tocando porque era isso que ela nasceu para fazer. O maestro Roberto se aproximou, já vestido com sua casaca de gala. Durante os últimos meses, ele tinha se tornado mais que um diretor musical para Clara. Era um mentor, quase uma figura paterna. Ele via nela não apenas talento técnico, mas uma maturidade emocional que poucos artistas conseguiam desenvolver tão jovens. Clara, está pronta para fazer história? Ele perguntou, ajeitando a gravata borboleta. Ela assentiu. Durante os ensaios, Roberto tinha ficado impressionado não apenas com a técnica dela, mas com sua capacidade de interpretar e transmitir emoção através da música. Ele dizia que ela tinha algo raro, a habilidade de fazer cada pessoa na plateia sentir que a música estava sendo tocada especificamente para ela. Hoje você não é apenas Clara Martinez, a pianista, ele disse, colocando uma mão no ombro dela. Você é Clara Martinez, a sobrevivente. A mulher que perdeu tudo e reconstruiu sua vida através da música. Isso é o que torna sua arte tão especial. Damas e cavalheiros, a voz do apresentador ecoou pelo teatro. Recebam a Orquestra Municipal e nossa solista convidada, Clara Martinez, interpretando o concerto para piano número 2 em dó menor de Rachmaninoff, seguido de uma composição original da própria artista. Clara caminhou pelo palco em direção ao piano, à luz dos refletores, criando um caminho dourado na sua frente. Quando se virou para cumprimentar a plateia, seu coração se encheu de emoção. Na primeira fileira, ao lado de Margaret Sinclair, estava Helena. Sua tia tinha envelhecido nos últimos anos, mas o sorriso era o mesmo da infância de Clara. Helena estava chorando antes mesmo da música começar, as mãos cobrindo o rosto, claramente emocionada por ver a sobrinha de volta aos palcos. Nas fileiras seguintes, Clara reconheceu alguns rostos da festa na mansão Del Monte. Thomas Crawford estava lá, com a esposa. Dr. Mendes, o produtor musical, tinha vindo com uma comitiva de empresários da música. Várias pessoas que tinham se emocionado com sua apresentação improvisada naquela noite fatídica tinham feito questão de comparecer ao seu concerto oficial. Mas foi na quinta fileira que Clara teve a maior surpresa. Ricardo Del Monte estava sentado sozinho, vestindo um terno escuro, o rosto sério, mas não hostil. Ele evitou o olhar dela quando seus olhos se encontraram, mas o fato de estar ali dizia muito. Clara se sentou ao piano,
e posicionou as mãos sobre as teclas. Por um momento, fechou os olhos e se conectou com a memória dos pais. Podia quase ouvir a voz da mãe sussurrando palavras de encorajamento. Podia quase sentir a presença do pai ao lado do piano, como nos velhos tempos. Quando começou a tocar, foi como se todos os últimos anos de dor, humilhação e perda se transformassem em música. O concerto de Rachmaninoff, uma das peças mais desafiadoras do repertório clássico, fluía de suas mãos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas desta vez era diferente de todas as outras vezes que ela tinha tocado a peça. Desta vez ela não estava apenas executando as notas. Ela estava contando sua história através da música. O primeiro movimento carregava toda a angústia da perda dos pais. O segundo movimento, mais melancólico, falava da solidão dos últimos anos, da luta para sobreviver. E o terceiro movimento era pura celebração, pura alegria de ter encontrado seu caminho de volta para casa. A orquestra a acompanhava perfeitamente, Roberto regendo com uma paixão que contagiava todos os músicos. Clara não estava apenas tocando com eles. Ela estava conversando, criando um diálogo musical que fazia cada pessoa na plateia se sentir parte de algo maior. Durante o segundo movimento, Clara olhou para a plateia e viu lágrimas em dezenas de rostos. Viu Helena chorando abertamente. Viu Margaret Sinclair com os olhos fechados, completamente absorta na música. E viu Ricardo, que estava olhando para ela com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Respeito genuíno. O terceiro movimento exigia tudo dela fisicamente e emocionalmente. Suas mãos voavam pelas teclas em passagens técnicas que poucos pianistas no mundo conseguiam executar com perfeição. Mas Clara não estava apenas executando. Ela estava vivendo cada nota, cada acorde, cada silêncio. Quando tocou a última nota do concerto de Rachmaninoff, o teatro explodiu em aplausos antes mesmo do silêncio tradicional. Era uma ovação de pé espontânea, emocionada, o tipo de reação que acontece quando o público presencia algo verdadeiramente especial. Mas Clara sabia que a noite ainda não tinha acabado. Depois de uma pausa de 15 minutos, ela voltaria ao palco para tocar sua composição original, a peça que tinha nascido da dor e se transformado em esperança. A música que contava toda a sua jornada, desde a tragédia até a redenção. Durante o intervalo, Clara foi cumprimentada por dezenas de pessoas nos bastidores. Críticos musicais que já estavam escrevendo resenhas entusiasmadas em seus celulares, outros músicos da orquestra que queriam colaborar com ela em projetos futuros, empresários oferecendo contratos tentadores. Helena foi uma das primeiras a encontrá-la nos bastidores, e o abraço entre as duas durou vários minutos. Nenhuma das duas conseguia falar. Apenas choravam de emoção e alívio. Sua mãe e seu pai estariam tão orgulhosos. Helena finalmente sussurrou no ouvido de Clara. Você honrou a memória deles hoje à noite de uma forma que vai além da música. Obrigada por estar aqui, Clara respondeu. Ter você na plateia fez toda a diferença. Margaret se aproximou com um sorriso que ia de orelha a orelha. Clara, você acabou de dar o concerto da década. Já tenho 3 gravadoras querendo falar com você antes do final da semana. Mas Clara estava pensando em outra coisa. Margaret, você viu quem está na plateia? Claro. Meio mundo da música clássica veio assistir você tocar. Não, eu falo do Ricardo. Ele está aqui. Margaret franziu a testa. Interessante. Depois do que aconteceu, eu não esperava que ele tivesse coragem de aparecer. Eu quero falar com ele depois do concerto. Tem certeza? Depois de tudo que ele fez, tenho certeza. Ele faz parte da minha história. E hoje à noite é sobre fechamento, sobre paz. O sinal para o segundo tempo tocou, e Clara se preparou para voltar ao palco. A segunda parte do concerto seria dedicada inteiramente à sua composição original. Uma peça de 20 minutos que ela havia intitulado Renascimento. Era a música que tinha começado a escrever na mansão Del Monte, nos momentos roubados quando Ricardo não estava por perto. Era a música que ela tinha tocado naquela noite fatídica, quando sua vida mudou para sempre. Mas agora estava completa, amadurecida, transformada pela experiência de reconstruir sua vida do zero. Quando voltou ao palco, o silêncio era absoluto. Todo mundo sabia que estavam prestes a ouvir algo único, algo que nunca tinha sido tocado antes em público.
Clara se sentou ao piano e olhou mais uma vez para a plateia. Desta vez, quando seus olhos encontraram os de Ricardo, ele não desviou o olhar. Havia algo diferente na expressão dele. Algo que ela estava começando a reconhecer como arrependimento. Clara colocou as mãos sobre as teclas e começou a tocar sua própria história. A composição Renascimento começou suave como um sussurro, notas esparsas que pareciam gotas de chuva caindo em um lago silencioso. Clara tinha dividido a peça em 4 movimentos que contavam sua jornada: perda, exílio, despertar e liberdade. Cada movimento era uma janela para sua alma, uma confissão musical que expunha suas feridas mais profundas e sua cura mais preciosa. O primeiro movimento, perda, era devastadoramente belo. Clara revivia através da música o momento em que soube da morte dos pais. A sensação de ter o chão retirado de debaixo dos pés. A solidão absoluta de quem perde tudo o que importa de uma só vez. Não havia uma pessoa sequer na plateia que não se sentisse tocada por aquela dor universal, aquela experiência humana que todos temem viver. Helena chorava silenciosamente, lembrando da irmã que havia perdido e da sobrinha que quase perdeu também para a tristeza. Thomas Crawford segurava firme a mão da esposa, pensando nos próprios filhos e em como seria perder quem amamos. Até os músicos da orquestra, que estavam apenas acompanhando com instrumentos suaves, tinham lágrimas nos olhos. O segundo movimento, Exílio, era mais sombrio, mais pesado. Falava dos anos perdidos, dos sonhos abandonados, da lenta morte da esperança. Clara tocava com uma intensidade contida que fazia o teatro inteiro prender a respiração. Era música sobre sobrevivência, sobre fazer o que precisa ser feito mesmo quando a alma está morta. Ricardo, na quinta fileira, se encontrou pensando não apenas na jornada de Clara, mas na sua própria. Nos sonhos musicais que ele tinha abandonado por pressão familiar, na vida que tinha construído baseada no que os outros esperavam dele, não no que seu coração desejava. Foi durante este movimento que ele percebeu algo que nunca tinha admitido para si mesmo. Ele tinha contratado Clara não apenas por conhecer seu talento, mas porque ela representava tudo o que ele gostaria de ter sido. E em vez de celebrar essa conexão, ele tinha tentado destruí-la por inveja e frustração. O terceiro movimento, Despertar, começou com uma única nota sustentada, que gradualmente se transformou em acordes mais complexos. Era o momento da festa na mansão, a noite em que Clara voltou a tocar depois de anos de silêncio. Mas na versão musical de Clara, não era sobre humilhação. Era sobre redescoberta, sobre a música encontrando sua voz novamente. A plateia reconheceu alguns temas que ela tinha tocado naquela noite fatídica, mas agora eles estavam integrados em uma narrativa maior, mais madura. Era como ouvir a mesma história contada por alguém que finalmente entendeu seu significado real. Margaret Sinclair tomava notas mentais para sua próxima crítica, mas se encontrou simplesmente absorvida pela experiência. Em 40 anos de crítica musical, ela raramente tinha ouvido uma composição que fosse ao mesmo tempo tão pessoal e tão universal. Clara não estava apenas tocando sua história, estava tocando a história de todos que já tiveram que recomeçar depois de perder tudo. O quarto e último movimento, Liberdade, era pura celebração. Não a celebração fácil de quem nunca sofreu, mas a alegria profunda de quem encontrou seu caminho de volta para casa. As mãos de Clara dançavam pelas teclas com uma leveza que contrastava dramaticamente com a intensidade dos movimentos anteriores. Era música sobre segundas chances, sobre perdão, sobre a capacidade humana de transformar dor em beleza. O tema principal crescia e se desenvolvia, ganhando camadas de complexidade e emoção, até culminar em um final que fazia todo o teatro vibrar. Quando Clara tocou a última nota, o silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Por alguns segundos que pareceram eternos, ninguém se moveu, ninguém respirou. Era como se todos precisassem de um momento para voltar à realidade depois de uma jornada espiritual. Então, o teatro explodiu. A ovação foi diferente de qualquer coisa que Clara já tinha experimentado. Não eram apenas aplausos. Eram gritos de bravo, pessoas de pé batendo palmas com lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma catarse coletiva que transformou o teatro municipal
em um templo de emoção pura. Clara se levantou do piano e fez uma reverência profunda. Quando se endireitou, procurou os rostos conhecidos na plateia. Helena estava radiante, aplaudindo com uma expressão de orgulho que aquecia o coração de Clara. Margarete sorria como uma mãe orgulhosa. E Ricardo estava aplaudindo também, mas havia algo diferente na expressão dele. A ovação continuou por mais de 10 minutos. Clara teve que voltar ao palco 3 vezes para agradecer. E mesmo assim, o público não queria deixá-la ir. Finalmente, Roberto fez um sinal para que ela se aproximasse do microfone. Obrigada, Clara disse, a voz embargada de emoção. Esta noite representa muito mais que um concerto para mim. Representa a possibilidade de recomeçar, de transformar dor em algo belo, de encontrar esperança mesmo nos momentos mais escuros. Ela pausou, olhando diretamente para Ricardo. Quero agradecer a todas as pessoas que fizeram parte desta jornada, até mesmo aquelas que me desafiaram de formas que eu não esperava, porque foi através dos desafios que descobri minha verdadeira força. Depois do concerto, nos bastidores, Clara foi cumprimentada por uma multidão de pessoas. Críticos falavam de uma estrela nascendo, produtores ofereciam contratos milionários, outros músicos queriam colaborar com ela. Mas Clara estava procurando uma pessoa específica. Ela encontrou Ricardo do lado de fora do teatro, encostado em seu carro, claramente esperando por ela. Quando se aproximou, ele se endireitou, nervoso. Clara, ele disse simplesmente. Ricardo. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso dos últimos meses pairando entre eles. Você veio, Clara disse finalmente. Eu precisava vir. Precisava ouvir você tocar de verdade. Não como minha empregada, mas como a artista que você sempre foi. Ricardo respirou fundo antes de continuar. Clara, eu vim aqui para pedir desculpas. Não apenas pelas palavras que disse na noite da festa, mas por todo o tempo que você trabalhou para mim. Eu sabia quem você era desde o primeiro dia e usei isso contra você. Clara o observou, vendo a sinceridade na expressão dele. Por que, Ricardo? Por que você fez aquilo? Porque eu tinha inveja. Inveja do seu talento, da sua coragem, da vida que você tinha vivido. Eu sempre quis ser músico, sempre sonhei em tocar piano como você toca, mas nunca tive coragem de seguir meus sonhos. Ele parou, lutando para encontrar as palavras certas. Quando te contratei, pensei que seria uma forma de ter a música perto de mim. Mas em vez de celebrar seu talento, eu tentei controlá-lo, possuí-lo. Foi pequeno e cruel da minha parte. Clara sentiu uma onda de emoção, mas não era raiva. Era algo mais próximo da compaixão. Ricardo, você ainda pode aprender piano. Ainda pode seguir seus sonhos. Ele riu, mas foi um riso triste. Tenho 43 anos, Clara. É tarde demais. Meus pais sempre diziam que a música não tem idade, só tem alma. Se você realmente quer, nunca é tarde demais. Ricardo a olhou com uma expressão de esperança cautelosa. Você me daria aulas? Clara sorriu. Vamos ver. Primeiro você precisa comprar um piano de verdade, não apenas uma peça decorativa. Já comprei, ele disse rapidamente. Na semana passada, um Yamaha. Clara riu, surpresa. Você já está planejando isso há um tempo. Desde a noite da festa. Desde que percebi que tinha desperdiçado minha vida inteira fazendo o que os outros esperavam de mim. Margaret Sinclair se aproximou, interrompendo a conversa. Clara, desculpe incomodar, mas tem 3 jornalistas querendo entrevistá-la e um produtor de Londres que voou especialmente para vê-la tocar. Clara olhou para Ricardo. Tenho que ir. Mas Ricardo, me ligue na semana que vem. Vamos conversar sobre essas aulas. Ricardo sorriu. E pela primeira vez desde que Clara o conhecia, foi um sorriso genuíno. Obrigado, Clara, por tudo. 6 meses depois, Clara estava dando seu 5º concerto como solista da Orquestra Municipal. Sua carreira tinha decolado de uma forma que ela nunca imaginou possível. Havia tocado em festivais internacionais, gravado um álbum que estava entre os mais vendidos de música clássica e recebido propostas para tocar nas melhores salas de concerto da Europa. Mas o que mais a deixava feliz eram as tardes de terça e quinta na mansão de Ricardo, ensinando piano para ele. Ele tinha se revelado um aluno dedicado e surpreendentemente talentoso.
Nunca seria um virtuose, mas tocava com uma emoção genuína que compensava qualquer limitação técnica. Você está melhorando muito, Clara disse depois de uma aula particularmente boa. Talvez no ano que vem você possa tocar comigo em um concerto beneficente. Ricardo riu. Acho que isso seria um pouco ambicioso demais. Nunca subestime o poder da música de transformar vidas, Clara respondeu. Olhe o que aconteceu conosco. Eles estavam sentados no salão onde tudo tinha começado. Mas agora o piano não era mais apenas uma peça decorativa. Era um instrumento vivo, usado diariamente, amado e respeitado. Clara, Ricardo disse, ficando sério de repente. Tem uma coisa que eu nunca te disse. Sobre aquela noite, sobre a festa. O quê? Quando você começou a tocar, quando percebi que tinha perdido o controle da situação, pela primeira vez na minha vida, me senti orgulhoso de algo que eu tinha feito. Porque foi através da minha estupidez que o mundo descobriu seu talento. Clara sorriu. Ricardo, se você não tivesse feito o que fez, eu ainda estaria escondida, desperdiçando meu talento por medo. Às vezes, as piores coisas que acontecem conosco são o que nos empurra para onde deveríamos estar. Ricardo se dirigiu ao piano e começou a tocar uma música simples, uma das primeiras que Clara tinha ensinado para ele. Era Clair de Lune, de Debussy, mas ele tocava com tanto carinho que até mesmo essa peça conhecida por todo mundo soava especial. Clara se juntou a ele no banco do piano e começou a tocar um acompanhamento improvisado. Ali, naquele momento, eles não eram mais ex-patrão e ex-empregada. Não eram mais o milionário e a artista em ascensão. Eram apenas duas pessoas que tinham encontrado na música uma forma de curar feridas antigas e construir uma amizade verdadeira. Do lado de fora da mansão, o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu com as mesmas cores que Clara sentia no coração. Dourado como a esperança, rosa como a gratidão, roxo como a paz de quem finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. A música continuou ecoando pela casa. Uma melodia de redenção e novos começos. Uma sinfonia de duas vidas que tinham aprendido que nunca é tarde demais para se tornarem quem realmente deveriam ser. E que às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito mais belo. Fim da história.